Olá! Vamos iniciar mais uma aula de português e hoje nós vamos dar continuação com o nosso texto. Na última aula nós lemos o texto para dar no pé do nosso livro de português, páginas 38 e 39, e hoje nós vamos analisar a atividade de interpretação desse texto, tá? Eu vou explicar aqui para vocês como que vocês farão essa atividade. Vocês vão escrever no caderninho de vocês e vão me enviar a foto. Tá legal? Lembrando a vocês, não respondam no livro, as atividades devem ser feitas no caderno e a presença de vocês, ela vai ser computada, ela vai ser marcada quando vocês me enviarem a foto da atividade. Vocês têm até a próxima aula de português para me mandarem a foto. Hoje é quarta-feira, nossa aula. A próxima aula de português vai ser na sexta. Então, até quinta-feira à noite vocês podem me mandar a foto, que eu vou estar registrando a presença de vocês, ok? Então, vamos lá? Eu vou explicar para vocês agora a atividade de interpretação. Esta é uma foto da página 40, para compreender o texto. Um pouco de conversa. Primeira questão, conversa com os colegas. Quem é o narrador do conto? Olha, como essa atividade ela é um pouco grande, se você quiser escrever perguntas e respostas, ok. Se você não quiser, você pode colocar suas respostas, tá legal? Aí aqui você vai colocar assim, ó, bem aqui no seu caderno, bem em cima você coloca respostas da atividade de português das páginas 40, 41 e 42. Aí você coloca a primeira questão, letra A, coloca o número de caneta e as respostas você pode colocar de lápis, porque nós ainda vamos fazer a correção dessa atividade. Tá legal? Então a primeira pergunta é: quem é o narrador? Quem é que está contando essa história? Você vai escrever aqui o nome da pessoa que escreveu essa história para dar no pé, escreveu esse conto. Quem é que está contando a história? Não o nome do autor, mas o nome de quem está contando a história. Tá legal? Por que que você acha que essa pessoa é o narrador? Coloque. Letra B. Que acontecimento fez o narrador organizar uma manifestação? Por que que ele organizou uma manifestação? O que que estava acontecendo? Letra C. O que você acha que o narrador deveria ter feito antes de tomar essa atitude? Antes de organizar essa manifestação, o que que ele deveria ter feito para ter evitado toda aquela confusão? Coloque aqui na letra C. Letra D. Existe, na região onde você mora, um elemento da natureza que você gostaria de ver sempre preservado? Qual? No caso dessa criança, era uma árvore. E você? Aí perto da sua casa tem alguma coisa da natureza, um elemento, uma árvore, uma serra, não sei, alguma coisa que você gostaria de preservar sempre? Se tiver, você diga sim e qual é o elemento. Tá legal? Se não tiver, só coloque não. E na letra E, você conhece alguém que já ficou em situação complicada por causa de uma fofoca? Você já presenciou algum fato ou você já ouviu falar de alguém que ficou numa situação complicada por causa de uma fofoca? Coloque aqui. Segunda questão. Antes da segunda questão, ele tem uma explicação aqui sobre conto. Na aula anterior, eu expliquei um pouco para vocês sobre a origem do conto. E hoje nós vamos perceber na prática o que é um conto. Olha só. Conto é uma narrativa curta com poucas personagens. O conto tem sempre um narrador. Para ser um conto, tem alguém que conte essa história, porque o nome já diz conto. Alguém precisa contar. Que conte a história apresentando as personagens e os acontecimentos. Quando o narrador apenas conta a história, quer dizer, quando ele não participa, ele não está no meio da história, ele está apenas contando uma história de outra pessoa, ele é narrador observador. Ele só viu, mas ele não apareceu na história. Quando ele participa da história como personagem, é chamado narrador-personagem. Aqui é quando ele faz parte daquela história, ele está contando algo que aconteceu com ele, ou que ele estava presente naquela história, tá? Então, todo conto tem um narrador,
E nós teremos dois tipos de narradores. O narrador observador, que só viu, está contando a história de outra pessoa, mas ele não estava lá. Não estava lá na história, tá? Não estava presente, a história não era com ele. E o narrador personagem, que faz parte, que estava presente naquela história em que está sendo contada. Aí nós vamos para a segunda questão. Assinale o trecho que mostra que o narrador, além de contar a história, também é personagem. Então, ele não está perguntando que tipo de narrador nós temos aqui. Ele já diz, nós temos um narrador personagem, porque ele conta uma história que aconteceu com ele. Eu quero que você marque qual dessas opções. Se você estiver escrevendo tudo, você vai marcar um X. Se você estiver fazendo só as respostas, você vai colocar assim, segunda questão. Aí você vai escrever toda a opção. Se você acha que a opção que mostra que o narrador também é um personagem é a primeira, no meio do ano começavam a aparecer pequenas flores naquele pé de manga. Os frutos só chegavam em meados de dezembro. As chuvas do fim de tarde muitas vezes aprontavam, jogavam no chão as suculentas frutas. Umas se esborrachavam feio na lama, desculpa. Então, aqui mostra que ele participou da história. Se você acha que sim, marque um X ou escreva a opção no caderno. Se você acha que não, vamos ver a próxima? Achei um absurdo. Será? Os bichos ficariam sem lar, o ar sem oxigênio e eu, sem minhas mangas. Ora, onde já se viu um negócio desses? E aqui? Dá para perceber que ele faz parte da história? Que ele estava lá? Que aconteceu com ele? Se sim, você marca um X ou escreve a opção. Se você acha que não, deixa quieto e vamos para a próxima. A última opção, mas o tiro saiu pela culatra. E aí, nessa opção dá para perceber que ele estava na história? Que ele é um personagem? Se sim, marca um X ou escreva a opção. Você vai marcar apenas em uma das três ou escrever apenas uma das três, certo? Página seguinte, que é a página 41. Explique, terceira questão, explique como você descobriu a resposta da questão anterior. Você marcou um X ou escreveu por que você achava que aquele trecho dizia que ele é um narrador personagem. Aqui você vai explicar por que você achou que aquele trecho mostrava que ele era um narrador personagem, tá? Quarta questão. Quais são as outras personagens do conto? Quem é que também aparece na história? É só o menino que organizou a manifestação? Tinha mais gente? Você vai colocar aqui quem são as pessoas que apareceram também nessa história. Quinta questão. Dona Tina era uma pessoa generosa ou egoísta em relação aos vizinhos? Como é que Dona Tina era? Ela ajudava? Ela era generosa ou ela era egoísta? Você vai me dizer o que ela era e vai explicar por que você acha que ela era isso. Sexta questão. O narrador apresenta 3 razões contra a derrubada do pé de manga. Aqui, ó. Quais são as razões? Quando ele questiona, que ele diz que não quer que corte o pé de manga, ele diz, mas e isso? 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 Então, você vai escrever para mim aqui quais são as 3 razões por que ele não queria que cortasse o pé de manga. Fique sabendo, o narrador personagem só sabe o que as outras personagens estão pensando se essas personagens contarem para ele. Ele faz parte da história, tá? Ele só sabe o que as pessoas pensam se ele for lá e perguntar para elas. Vamos para a sétima. Por que Dona Tina acabou ficando irritada com o narrador? O que aconteceu que fez com que Dona Tina ficasse irritada? Vamos para a oitava. De olho na linguagem. Escreva o significado que estas expressões têm no texto. Aqui você vai me dizer, por exemplo, veja que mico. O que isso quer dizer? Tá? Você vai escrever aqui a opção. Mesmo que você esteja escrevendo só as respostas, a oitava questão eu quero que você faça tudo. Escreva aqui a opção A. Veja que mico. Aí na próxima linha você vai dizer o que quer dizer isso. Quando alguém olha para você e diz assim, veja que mico, o que essa pessoa está querendo dizer? Tá?
É isso que você vai me dizer aqui na oitava questão. A letra B, o tiro saiu pela culatra. O que quer dizer isso? C, fazer o maior away. O que quer dizer fazer o maior away? O que significa isto? D, plantar a mão na orelha. O que ela queria fazer quando disse que queria plantar a mão na orelha dele? Letra E, onde já se viu um negócio desses? Então, em toda aqui na oitava questão, você vai me dizer o significado dessas expressões. O que a pessoa quer dizer quando fala essa expressão? Nona e última questão. Não, nós ainda temos a 10. Nona questão. O uso dessas expressões torna o texto. Aqui você pode marcar mais de uma opção, tá? Se você acha que é todas elas, só não pode ser todas elas porque uma é contrária à outra. Ou é divertida ou é séria. Ou é formal ou é informal. O fato de ele ter usado essas expressões, plantar a mão na orelha, que mico, deixa essa história divertida ou séria? Você vai marcar uma dessas opções. Ou escrever uma dessas opções. Se você acha que isso tornou a história divertida, coloca divertido. Se você acha que isso deixou a história séria, coloca sério. Ela é formal ou informal? A gente precisa entender o que é isso, né? Formal é algo tipo notícia de jornal, muito culto, tudo certinho. Informal é como nós falamos no nosso dia a dia, é o popular, quando a gente não se preocupa muito com o português que nós estamos falando. Então, essa história, esse conto que nós lemos, essa maneira dele escrever essas palavras, torna o texto formal ou informal? 10ª e última questão, você vai me dar a sua opinião. Você gostou desse conto? Sim ou não? Qual foi a parte que você achou mais interessante? Aqui, mesmo que você não tenha gostado do conto, você pode me dizer ainda assim o que você achou de mais interessante, tá? B. Você ficou com vontade de ler outros livros de conto? Você acha que seria interessante ler livros de conto? Vai me dizer sim ou não. Ok? Então, essa foi nossa aula de hoje, a atividade que vai ficando para vocês responderem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição e na próxima aula nós vamos iniciar já com a correção dessa atividade, certo? Então, façam, me enviem a foto, vocês têm até quinta-feira à noite para me enviar a foto da atividade respondida no seu caderno. Tchau, tchau, até a próxima aula.